O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo quase chorando depois de ter sido denunciado pelo PT. Denúncia no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética na Câmara, melhor dizendo, e também na PGR, por conta das conspirações que o Eduardo Bolsonaro tem feito lá nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Vou mostrar o vídeo patético do Eduardo Bolsonaro. Ele tá falando que está defendendo os direitos humanos. Tá defendendo direitos humanos uma ova. Esses caras nunca ligaram para direitos humanos. O que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo é entregando a soberania do Brasil para empresas estrangeiras e para os Estados Unidos. Porque o Eduardo sabe que Elon Musk e Donald Trump têm interesses no Brasil na campanha de 2026. Trump quer dar um golpe na soberania nacional usando as Big Techs para aumentar a sua área de influência na América Latina. Essa é a grande discussão do capitalismo no momento. A capacidade que as empresas de tecnologia têm para solaparem as soberanias nacionais. E o Eduardo, ele atua da seguinte forma: ele alimenta o Elon Musk com informações e denúncias falsas que embasam as denúncias lá nos Estados Unidos. É uma vergonha. E agora vem chorar porque esse cara não assume o que ele tá fazendo, porque ele tá com medo. O que você achou da denúncia do PT? Foi uma denúncia correta? E o Eduardo Bolsonaro, ele é um covardão? Por que ele não assume o que ele está fazendo? Porque ele tem medo. Ele acha que o fato dele ser filho do Bolsonaro o protege. Não, não protege. Você quer que o Eduardo seja punido? Então deixa o like no vídeo. Você acha que também isso é importante, quero saber sua opinião sobre isso, que o Trump vai ter poder de influenciar a campanha presidencial em 26? Coloca nos comentários e também se inscreva no canal. O PT, pessoal, junto com a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, e com o Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, moveu uma ação contra o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados e também na PGR. O pedido do PT é que o Eduardo Bolsonaro tenha o passaporte apreendido, seja multado e até mesmo, quem sabe, preso por crime de lesa pátria. Porque o Eduardo está fazendo uma peregrinação nos Estados Unidos para difamar o Brasil, levantando questões sobre liberdade de expressão, uma óbvia, ele quer usar os Estados Unidos para pressionar o Brasil e conseguir algum tipo de alívio para o pai. Só que essa situação, ela está ficando cada vez mais crítica, a ponto do PT ter que estar negociando abrir mão da Comissão de Educação no Senado, na Câmara dos Deputados, perdão, para ficar com a Comissão de Relações Exteriores. Porque o Eduardo Bolsonaro quer essa comissão. E da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o Eduardo poderia continuar o fomento e a mentira a respeito do Brasil. Porque ele está difamando o país. E ele está articulando sanções diplomáticas e econômicas contra o Brasil. Houve uma lei lá nos Estados Unidos que pode vetar a entrada do Donald Trump, a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Então isso precisa ser investigado, o Eduardo precisa ser denunciado para pelo menos parar com essa palhaçada, que já está provocando dividendos políticos e problemas na política nacional, porque o PT vai ter que abrir mão da Comissão de Educação. Aí o Eduardo Bolsonaro, todo desesperado, veio a público, aí ele aqui ó, com a cabeça, ele tá estranho, né? Olhem só o Eduardo Bolsonaro, eu vou aproximar. Cadê eu? Preciso de alguma coisa para apontar. Ó, o Eduardo Bolsonaro, ele tá estranho, não sei se ele tá doente. Peraí. Ó, ô caramba, olha a cabeça dele. Tá com o rosto fundo, né? Tá esquisito, ele tá com mais olheira do que eu. E aí ele, todo medroso, fez o vídeo. Vou clicar aqui pra você ver. Da Câmara dos Deputados e na PGR, que pede que eu perca o meu passaporte, o meu mandato e seja condenado por crime de lesa pátria. Quando na verdade o que eu estou pedindo é o respeito aos direitos humanos. Olha o olho dele quando é estranho. As violações cometidas por indivíduos e não pedindo sanções a todo o povo brasileiro que já sofre muito. O que eu quero é que não existam mais clesões ou jornalistas exilados do Brasil sem o passaporte brasileiro na impossibilidade de exercerem o seu pleno direito na liberdade de expressão. O que eu estou fazendo é justamente o exercício da atividade parlamentar. Mentira! Mentira! Mais nobre função escambau. Mentiroso! Mentiroso, isso é mentira que ele está fazendo. Isso é mentira. O Eduardo está conspirando contra o Brasil. Ele mesmo falou. E admitiu no passado que ele estava indo. E estava negociando, tinha falado sanções, tem apresentado denúncias contra o Alexandre de Moraes. Que denúncias? Qual que é o crime? Aí pega lá o caso do Clezão, coisa do tipo. Já que ele é um parlamentar brasileiro, ele deveria criar um projeto de lei para facilitar
que situações como a que aconteceu com o patriotário que perdeu a vida na Papuda não acontecessem. Qual que é a mudança no sistema prisional que o Eduardo Bolsonaro tá se mobilizando? Nenhuma. Nenhuma. E a gente sabe muito bem, porque o Jamil Chad do UOL revelou, que os interesses americanos são influenciar na campanha de 2026. O Donald Trump quer que o Brasil seja governado pela direita ou pela extrema-direita, porque ele vai conseguir evitar o avanço da área de influência da China. É isso que ele quer. Por isso que ele também está pressionando no Canal do Panamá. E os Estados Unidos vão usar as plataformas digitais, as Big Techs, para influenciarem na campanha presidencial. Por quê? Porque as Big Techs querem operar somente seguindo a regulamentação e a legislação americana. Só que cada país possui a sua própria regulamentação, a sua própria legislação, o que encarece o custo produtivo e operacional dessas empresas. Então eles querem, as empresas de tecnologia, elas querem solapar e subjugar as soberanias nacionais, atuando da forma como elas bem entenderem em territórios nacionais para além do território americano. Então nós estamos com a soberania nacional em risco. Essa é a discussão. E a gente sabe que essa é, de fato, a verdadeira discussão do avanço do capitalismo. Empresas que estão ficando cada vez mais poderosas a ponto de influenciarem diretamente nos países para conseguirem os seus próprios benefícios. Vocês acham que não? Se você pegar o patrimônio do Elon Musk, a fortuna do Elon Musk, ela é maior do que o PIB da Ucrânia. É maior do que o PIB ucraniano. Por isso que o Trump pode botar o dedo na cara do Zelensky daquela forma como ele colocou e humilhá-lo. E esse é o valor de várias empresas de tecnologia das Big Techs. Superiores, valores de mercado superiores ao PIB de muitos países. Você acha que elas vão ter influência para poderem continuar avançando? Porque para conseguirem expandir a inteligência artificial, expandirem os seus faturamentos, a sua tecnologia, subjugando outros concorrentes, elas precisam ter uma liberdade máxima, total e restrita para continuar a captação de dados, aprimorando cada vez mais a inteligência artificial, a ponto de ela poder simular com perfeição o ser humano. Hoje ela não consegue porque principalmente ela não tem espontaneidade. E o Eduardo age como? O Eduardo, ele atua difamando o Brasil como um lastreador das denúncias que acontecem nos Estados Unidos. Por quê? Houve o caso da Rumble aqui no Brasil. A Rumble e a empresa do Donald Trump processaram o Alexandre de Moraes. Isso é interesse do Elon Musk. E depois eles começaram a falar que não há liberdade de expressão no Brasil porque nós recebemos denúncias dos brasileiros sobre a falta de liberdade de expressão. Quem que tá dizendo que não há liberdade de expressão? O Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro fomenta as denúncias dos Estados Unidos, as embasa, as denúncias acontecem, fragilizam as nossas instituições, depois o Eduardo faz ataque institucional aqui no Brasil. Ele se retroalimenta. É assim que funciona. Ele não está trabalhando pelos interesses brasileiros. Eduardo Bolsonaro está trabalhando como um parlamentar brasileiro pelos interesses privados de empresas americanas e do próprio governo americano. Se ele quer trabalhar pelos interesses dos Estados Unidos, ele que vá para os Estados Unidos, se candidate lá e defenda do parlamento americano os interesses americanos. Enquanto ele for parlamentar brasileiro, ele tem que defender os interesses brasileiros. Trump está falando de tarifar produtos brasileiros. Como ele fala que tem influência, ele deveria articular para isso não acontecer. Ele faz isso? Não. Porque Eduardo Bolsonaro não defende os interesses nacionais. E aí fica chorando em rede social.